Imagina a seguinte cena. Pensa numa tempestade caindo, fim daquele dia exaustivo de trabalho, sabe? Uhum, o clássico cenário de estresse. Exato. Aí a pessoa chega na frente de casa, completamente encharcada, coloca a chave na fechadura, gira e sente aquele estaro seco. Nossa, o desespero. Pois é, a chave quebra lá dentro, a porta simplesmente não abre e de repente, tipo, aquele pedacinho de metal dita quem fica no frio e quem entra no conforto. É uma situação totalmente binária, né? Aberto ou fechado. O mundo inteiro meio que para ali na frente daquela porta trancada. E o que eu acho muito louco nisso é que é o momento exato em que a nossa tecnologia moderna, tipo, a velocidade do dia a dia, simplesmente desaparece. Uhum. A gente vive nessa era dos smartphones, de inteligência artificial para tudo, carros autônomos. Mas quando essa pequena alavanca mecânica falha, o que sobra é uma vulnerabilidade muito física, muito real. Com certeza. Sabe, toda a complexidade da nossa civilização moderna é reduzida a um cilindro de latão que resolveu travar. E a pessoa que tem o poder de destravar isso, o chaveiro, historicamente opera super nas sombras da nossa economia urbana. E olha, é justamente com essa imagem de pura frustração e vulnerabilidade que a gente dá as boas-vindas a essa nossa imersão profunda de hoje. Porque a investigação que a gente tem pela frente vai, assim, desconstruir e reconstruir um dos ofícios mais antigos, mais essenciais e, curiosamente, mais invisíveis do mundo, que é o mercado de chaveiros no Brasil. É um mundo oculto, né? Totalmente. E a gente recebeu uma verdadeira coxa de retalhos de informações para analisar hoje. A mesa tá literalmente cheia de fontes contrastantes que contam uma história, assim, fascinante de transformação. E olha, o que é fascinante aqui para mim é justamente a amplitude desse material. A gente não está olhando só para um plano de negócios engessado, sabe? Ah, nem de longe. A nossa pesquisa inclui um pitch deck formal, que é aquela apresentação visual, cheia de projeções financeiras, gráficos. Temos também registros tributários municipais novinhos em folha. Da prefeitura. Isso, especificamente um cadastro de contribuintes mobiliários da Prefeitura de São Paulo, datado de abril de 2025. Além de contratos reais de adesão de profissionais. E como base filosófica de tudo isso, a gente recebeu um livro inteiro, um manifesto. Um manifesto do chaveiro. Exato! O título é Mustache Chaveiros, o sentido de servir, conectar e construir comunidade. E foi escrito pelo César Renato. E tem também, olha só, um trecho bem peculiar de um documento judicial que a gente vai analisar mais pro final, porque ele traz uma camada de complexidade bem inesperada para essa pesquisa. Com certeza, não podemos deixar isso de fora. Jamais. Mas a nossa missão central hoje é muito clara. Nós vamos desvendar como essa startup, a Mustache Chaveiros, está tentando digitalizar e devolver a dignidade a uma profissão que, francamente, ficou presa lá nos anos 90. Eles não querem só lançar mais um aplicativo, sabe? A proposta é transformar um mercado gigantesco, que hoje opera no caos total, num ecossistema superestruturado de segurança patrimonial. E para entender o tamanho desse desafio, a gente precisa olhar para a crise existencial que é descrita lá no livro Manifesto do César Renato. O autor argumenta, com muita paixão, que o chaveiro não deveria ser visto só como um prestador de serviço qualquer que faz cópias de metal. Ele usa um termo bem específico, né? Sim, ele chama o profissional de guardião da confiança. Porque, pensa bem, a sociedade deposita a segurança do seu maior patrimônio, da sua intimidade, nas mãos dessa pessoa. É verdade. Mas quando o pânico da porta trancada se instala, o cliente descobre que esse guardião sofre de uma doença crônica do mercado atual, a chamada invisibilidade digital. Então vamos desempacotar isso para quem está acompanhando a gente. Invisibilidade digital faz muito sentido se a gente pensar na experiência do usuário hoje. É tipo tentar chamar um táxi no meio de uma tempestade antes dos aplicativos de transporte existirem. Nossa, ótima analogia. Sabe, a pessoa ficava lá na calçada, acenando para o vazio, rezando para ter sorte. Só que, no caso do chaveiro, o agravante é colossal. Porque essa pessoa que vai chegar não vai só te oferecer uma corrida. Ela vai desmontar a fechadura da sua própria casa. Pois é. O nível de confiança exigido é muito maior. Muito maior. Hoje em dia a gente rastreia a entrega de uma pizza em tempo real, né?
Mas para achar alguém numa emergência dessas de madrugada, a pessoa ainda tem que caçar aquele adesivo amarelo desbotado colado num poste de luz ou num orelhão da esquina. É uma simetria tecnológica absurda. E isso levanta uma questão super importante sobre como solucionar esse abismo sem destruir a essência do trabalho manual. O manifesto, ele propõe a criação do que eles chamam de uma guilda digital. Guilda digital. Isso. Eles olharam lá para as antigas guildas medievais, que eram aquelas associações que protegiam os mestres de ofício, garantiam a qualidade do serviço e, claro, vetavam quem não tinha a habilidade necessária. Uhum. A Mustache quer trazer exatamente esse conceito de curadoria e proteção para o século XXI. E a visão deles sobre a inteligência artificial é até bastante poética. Eles usam muito a metáfora do cavalo e do cavaleiro. Olha, essa metáfora me chamou muita atenção nas fontes, porque a maioria das startups do Vale do Silício tenta usar tecnologia para meio que eliminar o fator humano, né? Cortar o trabalhador da equação para baratear, mas aqui a lógica é totalmente inversa. Exatamente o oposto. Na visão da Mustache, a tecnologia, o aplicativo em si, a inteligência artificial de roteamento, GPS, tudo isso é apenas o cavalo. O software assume o trabalho pesado de encontrar o cliente, processar o pagamento, traçar a rota mais rápida. A burocracia, né? Mas o chaveiro continua sendo cavaleiro, porque a máquina não sabe sentir o clique milimétrico de um pino de segurança dentro de um cilindro. O software não tem a destreza tátil para operar uma gásua, por exemplo. Faz todo sentido. A tecnologia, nesse modelo, ela atua só como uma armadura digital. Permite que o cavaleiro chegue mais rápido e foque unicamente na arte que a máquina não pode replicar. Então, o que está sendo vendido ali na calçada de madrugada não é a habilidade de girar uma ferramenta. O verdadeiro produto ali é o alívio, sabe? É a confiança de que o profissional tem um selo de garantia, uma reputação que pode ser verificada no sistema. Exato. O aplicativo tira o chaveiro daquele anonimato do adesivo de poste e coloca ele numa vitrine de credibilidade. Mas olha, eu confesso que a filosofia do cavaleiro digital é uma ótima narrativa de vendas, só que eu fiquei com dificuldade de ver como isso sobrevive na prática. Como assim? Porque se a demanda é tão alta assim, com pessoas trancando as chaves dentro de casa todos os dias, a toda hora, por que essa profissão estaria passando por uma crise financeira tão grande? A conta meio que não fecha na minha cabeça. E essa dúvida é exatamente o que leva a gente a mergulhar nos dados do pitch deck corporativo que está na nossa pilha. Os números revelam um gigante adormecido, de verdade, mas que sangra dinheiro por pura falta de gestão. As pesquisas da startup indicam que o setor de segurança como um todo cresce uns 20% ao ano, e o mercado específico de chaveiros tem um crescimento vegetativo de 7%. As fontes estimam que existam cerca de 22 mil pessoas operando como chaveiros no Brasil hoje. 22 mil? Isso, realizando uma média de 10 serviços por dia cada um. Caramba! Isso significa 220 mil portas sendo abertas ou chaves sendo copiadas todos os dias no Brasil. É um volume insano de operações diárias acontecendo de forma totalmente fragmentada. E se a gente colocar um valor extremamente conservador, um lucro hipotético de R$10 por serviço, a gente estaria falando de mais de 790 milhões de reais por ano, girando quase que inteiramente na informalidade. 790 milhões. Na ineficiência total. Na ineficiência. E é nesse ponto que a coleta de dados da startup encontra o que eles chamam de uma matemática destrutiva. Eles foram lá e analisaram 35 chaveiros que possuem ponto comercial físico, só para entender a formação de preço de uma cópia de chave simples. Olha, onde isso fica realmente interessante e, ao mesmo tempo, assustador para mim, é quando eles colocam os custos fixos na ponta do lápis. Porque o chaveiro na loja física, ele não paga só o pedaço de latão bruto para fazer a cópia, né? Não, tem toda uma estrutura. O estudo diluiu todas as despesas mensais.
Então entra aluguel do quiosque ou da loja, a conta de energia, a internet, combustível para o deslocamento, a compra daquelas máquinas de corte que são caras, Muito caras. os anúncios que eles tentam fazer no Google de forma meio amadora e até a alimentação no horário de trabalho. E quando você soma todas essas frações de despesas operacionais e divide pelo volume de chaves que um profissional médio consegue fazer só esperando o cliente entrar na loja, o custo real, matemático, para produzir uma única chave bate em R$ 14,60. Espera, pausa dramática aqui. O custo é R$14,60. R$ 14,60. Mas todo mundo que já fez uma cópia de chave sabe que muitas vezes a gente paga uns R$10, 12 estourando, no chaveiro da esquina. Você está me dizendo que esses profissionais estão operando com um prejuízo oculto de mais de R$4 a cada chave que entregam no balcão? Exatamente isso. Como isso é possível, gente? Ninguém acorda de manhã e vai trabalhar com o objetivo de perder dinheiro. Por que eles não simplesmente sobem o preço para R$15 ou R$20 para fechar a conta? Porque eles estão presos numa corrida para o fundo do poço, que é causada pela falta de inteligência de dados. O chaveiro A, ele não sobe o preço porque tem pavor de perder o cliente para o chaveiro B, que fica na outra quadra e ainda cobra R$10. Ah, o medo da concorrência desleal? Exato. Ambos estão tendo prejuízo silencioso, comendo o próprio capital de giro e deteriorando as máquinas sem conseguir repor. Se a gente conectar isso ao panorama geral da nossa economia informal, o problema não é a concorrência em si, sabe? O problema é um modelo de negócio analógico. Então, no fim das contas, a culpa é do ponto físico.